Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas e vamos falar sobre essa vergonha que o Corinthians passou dentro do Maracanã diante do Flamengo. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e bora falar de Corinthians. Só deixa o like se eu merecer, tá? Então, fiel, primeiro que eu quero trazer aqui para vocês, tá? Não interessa a merda que foi feita dentro de campo. Não interessa que o Hugo Souza fez merda, não interessa que o treinador interino fez uma baita merda, não é porque ganhou 2 jogos seguidos que vai ser blindado, muito menos o Hugo Souza que deu o título paulista pro Corinthians praticamente. O que tiver que ser falado aqui, eu vou falar, tá? E, fiel, infelizmente, o Flamengo hoje jogou contra um time que não é diferente de estivesse jogando contra um Guarani, não é diferente que estivesse jogando contra um Red Bull Bragantino, não é diferente que estivesse jogando contra um Juventude, não é diferente de ter feito um jogo treino. O time do Flamengo não fez mais 4 gols porque tirou o pé do acelerador. O time do Flamengo brincou com o Corinthians, o time do Flamengo fez o que quis dentro de campo. No primeiro vídeo, quando eu trouxe a opinião para vocês sobre a formação do Corinthians, em que eu falei, contra o Flamengo é diferente. Contra o Flamengo, eu não estou dando uma opinião baseada em imaginação fictícia. Eu estou dando uma opinião baseada em fatos reais sobre o que está acontecendo no futebol naquele momento. Não é uma opinião à toa. Então, quando eu disse para vocês que o Corinthians não deveria entrar só com o Ranieri, porque o time fica muito desguarnecido numa defesa que já é horrível, você não pode entrar com um volante. Ah, mas por que corintianeiro um volante? Porque é o único que marca, o único que é pitbull, o Ranieri. Carrillo não marca, Breno Bidon não marca nem a sombra dele, que fica do lado dele acompanhando ele até o final do jogo, tá? Então, Breno Bidon é horrível. É horrível. E você jogar com 3 atacantes contra o Flamengo não tem a necessidade de você jogar com 3 atacantes, porque vai sobrecarregar a zaga. Vai sobrecarregar. Na minha opinião, os 2 melhores jogadores do Corinthians hoje foram o Mateuzinho e o Gileri, que deu um passe pro Carrillo lá na cara do gol. O Mateuzinho que marcou, que tem não apoia muito bem, mas tem uma disposição de leão, marca. Esse sim joga com amor à camisa do Corinthians. Então, quando eu dei essa opinião, não podemos entrar só com o Ranieri, não foi à toa. Eu disse, o Corinthians tem que entrar igual jogou contra o Palmeiras, igual foi campeão contra o Palmeiras. Jogar com Ranieri e José Martínez. E no ataque você joga com Memphis e Yuri. Aí você pode jogar Martínez, Ranieri, Carrillo e Breno Bidon, tá? Porque o Corinthians, ele fica mais forte defensivamente. Eu não estou falando que ia ganhar, mas estou falando que a disposição seria outra do Corinthians. Porque quando você toma 2 gols rapidinho, você fica com o clube totalmente desmotivado. Você fica com o elenco desmotivado, é ou não é verdade, fiel? Então, obviamente que o início do Corinthians foi desanimador até pro torcedor que estava assistindo lá, tá? Outra opinião que eu vou dar para vocês aqui, sincera e de todo o coração para vocês. O André Ramalho, esse cara, eu não entendo porque que ele entrou jogando. Realmente eu não consigo entender. Ele é fraco, ele é horrível. O time do Corinthians, não foi só culpa do André Ramalho, o Gustavo Henrique é lento. Aí você pega 2 zagueiros lentos com um volante contra o Flamengo, tá desenhado o placar, tá desenhada a goleada. Tá mais do que claro. Gustavo Henrique lento, o André Ramalho lento. Cara, tá muito mais do que desenhado o placar desfavorável ao Corinthians. O único fator favorável é o Hugo Souza e mesmo assim errou. Vamos lá, primeiro gol do Everton Cebolinha, defensável, defensável. Acabei com a vida do Matheus Donelli aqui. Eu não vou acabar com a vida do Hugo Souza quando errar? Vou sim, eu vou falar sim quando errar. Porque é defensável e nem vamos falar do gol que ele deu pro Flamengo, do Pedro, né? Porque aquilo lá não foi coisa de homem, aquilo lá foi coisa de moleque. Aquilo lá foi coisa de moleque. O Hugo Souza já passou por isso para passar por isso novamente. Ele já passou por isso com o Flamengo contra o São Paulo em final de Copa do Brasil, ou semifinal, se eu não me engano, e foi parar lá em porcaria de Portugal, em porcaria de Chaves na 2ª divisão. Por causa desses erros, filha da puta aí. Por causa desses erros bobo. Por causa dessas molecagens. Porque o Fabinho Soldado, quando contratou ele, falou, tô contratando um homem ou um moleque? Porque ele tinha a porcaria do André Ramalho livre na direita para passar e ele quis aparecer, porque com o seu ex-clube ele quis tocar no meio, perdeu a bola e tomou o gol. Erros acontecem, são seres humanos, tá? Esperamos que não vire aí uma tendência igual virou a zaga do Corinthians. Então o Hugo Souza tomar o gol
Tudo bem, o Hugo Souza tomar o gol de Cebolinha, falhou, tem crédito, tem gordura para queimar, podia ter tomado um gol, aquele gol do Arrascaeta lá do meio de campo, podia ter tomado um gol lá do outro goleiro, do Rossi, bateu, o Hugo Souza falhou, tudo bem, a gente vai falhar, o cara é ser humano, ele erra, tá? Todo ser humano está disponível a errar, tá? Diferente de Deus que é perfeito, todo ser humano está disponível a errar e vai errar. Eu tava aqui, tudo bem, mas você tomar um gol por imprudência, você tomou um gol por falta de responsabilidade, foi o que o Hugo fez. Foi por imprudência. Não foi um erro comum. Foi uma molecagem. É a mesma coisa que você tá brincando de futebol com os amigos, é mesmo igual eu jogo futebol todo sábado, ir lá e começar a fazer molecagem, começar a fazer gracinha. Aí você tá relaxando. É diferente, tá? Mesmo no mundo profissional, você não pode fazer o que o Hugo Souza fez. Dá um balão ou toca pro André Ramalho. Tá? É diferente você tomar um gol dessa maneira e diferente de você tomar 4 gols, tá? Como eu disse, não importa a merda que você faz dentro de campo, você não pode tomar 4 gols. Não importa a merda de escalação que o treinador fez, não importa a merda que o Hugo Souza fez, não importa a merda da zaga que o Corinthians fez. Você tem que tomar menos de 4 gols, pelo menos no Corinthians, pelo menos num clube do tamanho do Corinthians. Então foi ótimo o Dorival estar lá no Maracanã. Tá? Ótimo, porque ele já viu que ele vai ter muito trabalho a fazer com esse time do Corinthians, porque esse time do Corinthians, eu falei, fiel, pra vocês, que não é protagonista a ganhar nada. Não se enganem porque ganhou o Campeonato Paulista. Se não contratar, esse time não é protagonista de nada. Não é porque, cara, eu tô falando isso pra magoar o Corinthians, ou porque eu sou menos corintiano que você. Eu amo esse clube mais do que minha própria vida. Só que acontece que a gente tem que ser real. Vocês querem a verdade ou mentira? Quer que eu venha aqui? Não, tudo bem, a gente perdeu, a gente ainda tem 7 pontos, a gente perdeu, foi para um grande clube, a gente vai melhorar. A gente tem que ser real, a gente tem que falar a realidade que acontece com o Corinthians hoje. E o que está acontecendo com o Corinthians hoje é um time lento no ataque, um time que não oferece perigo para os adversários, um time totalmente previsível, um time que ainda tem um pouquinho de qualidade do meio para frente, porque do meio para trás você tira o Ranieri e o José Martínez que estava aí, que não podia jogar. Então você pega um time que não entrou, né? Então você pega um time totalmente desguarnecido, uma zaga lenta, previsível, o ataque mesma coisa, salvou os laterais hoje, pelo menos essa foi a minha opinião. Agora com o Dorival Júnior, o que esperamos? Esperamos que ele faça o que sabe fazer de melhor, uma equipe organizada, uma equipe com padrão tático, porque o Corinthians está um catado em campo, ele pega na bola lá e vê o que acontece. Esperamos que comece a trazer qualidade para essa equipe, que o Corinthians sai desse planejamento tático engessado, esse planejamento tático que não leva o Corinthians para lugar nenhum. O time ainda sofre ainda com o planejamento de jogo de Ramon Dias, precisa de um treinador de mais qualidade, precisa de um treinador que consegue fazer esse time jogar bola. Mesmo com esse elenco deficitário, é possível fazer que esse elenco chegue a um outro nível do que está hoje. E esperamos, Augusto Melo, e esperamos de todo o coração que no meio do ano você tira a mão da carteira, tira a mão do bolso e vai lá e contrata. E vai lá e faça as contratações contundentes, que faça contratações que vale a pena. Não é você fazer contratações meia boca, é fazer contratações de jogadores que chega para ser titular, igual o Fabrício Angeleri. Jogador que já chega e fala, filho, dá licença, e já entra. Jogador que chega e fala para André Ramalho, filho, ó, senta, tchau. O Gustavo Henrique, tchau. Vai lá e senta. Porque aí você começa a trazer a equipe, uma equipe mais forte, você começa a montar um time com desejo de ser campeão, porque o banco de reservas ele é o melhor remédio que existe para qualquer jogador da face da terra. Porque o jogador vai querer brigar, vai querer fazer diferente para tomar sua posição de titular de novo. Qualquer um tem o sonho de jogar no Corinthians, ainda mais de ser titular do Corinthians. Então, o banco de reservas ele é necessário sim. Só que hoje a zaga do Corinthians, não adianta você pôr o Félix Torres na reserva, não adianta você pôr o André Ramalho na reserva, porque todos são ruins. Se você pegar todos, é a mesma coisa que você trocar 6 por meia dúzia. Todos são ruins, todos são fracos. E espero de todo o coração, cara, que o Corinthians consiga contratar zagueiros contundentes, porque hoje o Corinthians precisa de zagueiro mais do que um copo de água e depois de uma partida de futebol sufocante. É ou não é verdade, fiel? Estou certo ou estou mentindo? Então, o que nós esperamos nesse momento agora, a nossa salvação, pelo menos primária até o meio do ano, é o Dorival Júnior fazer o que sabe de melhor, dar uma melhor qualidade para essa equipe, porque essa equipe não ganha de título, tá, fiel?
Esquece brasileiro, esquece Copa do Brasil, esquece Sul-Americana. Ah, corintianeiro, que corintiano que você é? Um corintiano realista, um corintiano real, um corintiano que sabe o que tá falando pra vocês, porque eu trouxe no primeiro vídeo, não entra só com o Ranieri, porque não ganha, tá? Não ganha. Um time que ganha de 1-0 dentro de casa, da porcaria do Racing de Uruguai, que perdeu de goleada pra todo mundo, que tomou 5 do Huracan, que tomou 3 do Cali, se eu não me engano, vai jogar com o Corinthians dentro de casa e ganha de 1-0. Eu falei assim, fiel, a situação é preocupante já lá no jogo contra o Racing. Quando eu vi a escalação, falei, não entra só com o Ranieri, porque vai dar merda. E foi o que aconteceu realmente, tá, fiel? Então, a gente não é pago pra isso, cara. A gente não é pago. E mesmo assim, a gente sabe mais coisas, eu, você, do que treinador interino que tá lá, que ganha pra isso muito dinheiro. Então, infelizmente, é um Corinthians que tomou 4 gols do Flamengo, uma goleada necessária, tá? Porque agora sim, o time do Corinthians vê que não é a última bolacha do pacote, vê que precisa melhorar muito. Agora vemos que as palavras do Memphis cada vez têm mais realidade diante da situação. Quando o jogador disse que o Corinthians precisa melhorar, é realmente isso que está acontecendo. O Corinthians precisa melhorar. Certo, fiel? Deixe o seu like, se inscreva no canal e amanhã, meio-dia, eu trago outro vídeo aí para vocês. Combinado? Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!